Há uma coisa muito importante que eu quero que vocês conheçam, entendam e aprendam. Nós somos a maior parte do nosso DNA, ele vem dos nossos pais. Porque se você for parar para pensar, de fato, nós saímos dos nossos pais. Nós somos um sêmen. Nós saímos do nosso pai. Nós fomos gerados na barriga da nossa mãe. E fomos formados na barriga da nossa mãe, criando em nós os nossos membros. Então, a gente traz com a gente um DNA, um sangue e a energia muito forte dos nossos pais. E isso é o primeiro ponto. A medicina diz que as primeiras partes do nosso corpo a ser formado é o nosso cérebro e o nosso coração. E depois são formados os outros membros. Então é por isso que muitas das coisas da qual nós às vezes vivemos ou deixamos de viver está muito ligado aos nossos pais internamente. Aí você vê a importância. O porquê você precisa se conectar com você. Primeiro você precisa entender a importância da sua conexão e do seu relacionamento com você mesmo. E depois de você entender que você faz parte dos seus pais e seus pais faz parte de você. Então você precisa estar em paz com você e com os seus pais. Eu sei que pode parecer muito doloroso. Pode parecer difícil. Às vezes pode parecer até impossível de você perdoar o seu pai. Mas eu te digo que durante esses 3 dias, e se para alguns for necessário mais, você vai conseguir entender muita coisa. Às vezes a nossa mente consciente, sabe, é muito difícil entender. É difícil a gente aceitar, é difícil a gente achar justo ou injusto. Mas é porque no fundo a gente não conhece a história e a dor deles. O que eles passaram, o que eles viveram, o que eles sentiram. Então, às vezes a gente só quer falar da nossa dor. Eles sei que eles são, inconscientemente, as pessoas mais responsáveis pelas nossas dores, pelos nossos traumas. Eu sei. Mas eu também sei que eles também, em parte, eles são as pessoas mais inocentes e que não tiveram culpa. Porque eles só deram o que deram a eles. Eles só fizeram o que fizeram com eles e só ensinaram aquilo que eles aprenderam. Então, talvez ele deu o melhor que eles tinham para dar. Ou não deu. Mas é porque eles não sabiam dar. Eles não sabiam lidar
E eles reproduziram aquilo que eles viram, sentiram e ouviram. Então, é importante. É importante você estar em paz com o seu pai, mesmo que ele não mereça. É importante você fazer as pazes com o seu pai, mesmo que ele não mereça. Agora, a princípio, eu sei que você não vai entender isso. E é compreensível que você não entenda. Mas, com o decorrer dessas terapias, você vai começar a entender. Eu aprendi a aceitar o meu pai do jeito que ele é. Vocês, muitas vezes, vão me ouvir falar um pouco de mim, das minhas experiências. Mas só para trazer para vocês clareza. Eu, às vezes, eu já quis ser uma terapeuta que não falasse da minha vida. Eu já quis ser uma terapeuta, tipo assim, padrão. Mas eu não consigo. Eu quero ser eu. Eu quero ser terapeuta, mas eu quero ser eu. Eu quero contar a minha história e minhas experiências para vocês. Eu, a vida inteira, achava que as minhas maiores dores e os maiores traumas estavam relacionados à minha mãe. De fato, sim. Até que antes disso, por eu ser cristã, minha mãe uma vez vê alguma coisa na igreja e ela pede assim, faz uma carta para o seu pai. Seria até interessante a gente fazer essa experiência hoje também. Tá aí. Uma tarefa para vocês. E minha mãe falou assim, faz uma carta para o pai de vocês e uma para Deus. Porque nós aqui, né, eu tenho a ideologia que Deus é o meu pai. E de fato é. Muitas pessoas não sabem, não crê, não têm essa ideia. Mas de fato Deus é o nosso pai. Mas, só contando a minha experiência. Minha mãe vai e fala. E ali eu descubro que a minha maior dor estava relacionada ao meu pai. Por conta de muitas coisas que ele fez comigo. Não só o abandono na infância. Porque minha mãe criou a gente sozinha e o meu pai abandonou a casa. Mas, com o decorrer do tempo, aconteceu várias coisas na qual o meu pai desfigurou muita coisa em mim. E é onde descubro que minha dor não estava relacionada só à minha mãe, mas ao meu pai. E quando passasse o tempo, isso foi uma experiência da minha mãe relacionada à igreja. Escreveu uma carta para o pai. E quando ela passa-se o tempo, eu faço a minha terapia. E de novo eu descubro que a minha maior dor estava relacionada ao meu pai. Por mais que eu tinha muitas dores relacionadas à minha mãe, muita rejeição, muita comparação, mas eu tinha muita dor relacionada ao meu pai. E era interessante que o meu pai chegava na minha casa e eu tinha meio que rejeição. Meu pai chegava na minha casa, ele sempre tem a mesma atitude, a mesma mania. O meu pai chega na minha casa, ele toma café, ele mexe no celular porque tem Wi-Fi, às vezes almoça, mas o meu pai não conversa. Ele não é de conversar. E ele é assim até hoje, apesar que ele tem melhorado um pouco, mas ele sempre foi assim. Só que antigamente eu ficava revoltada. Eu ficava chateada da vida com aquilo. O papai só vem aqui comer, beber, mexer no telefone, não conversa, não tem aquele relacionamento de pai e filho. E eu ficava revoltada com aquilo. Até que depois de eu fazer a terapia, de eu passar pelo meu processo, eu comecei a entender no meu pai. É o jeito dele ser. Ele chega aqui, ele beija, ele abraça, ele abençoa. Mas é o jeito dele. E o jeito que de fato ele também foi criado, né? Então, eles acabam reproduzindo as coisas que eles viram, ou que eles sentiram, ou que eles ouviram, e eles não sabem como trabalhar isso.
Meu pai, ele tem mania de tudo que acontece na família. Com tudo ele me conta. Eu tô falando de problemas. E às vezes eu falo, pai, por que o senhor fala todos os problemas? O senhor não conversa com... Aí eu começo a falar o nome das minhas irmãs, né? Você não fala com fulano, você não fala com ciclano. Aí ele fala pra mim, porque você é a menina mais inteligente da família. Você compreende mais. Aí eu pego e falo, mas não precisa jogar toda a bomba em cima de mim. Então, tipo assim, eu tive que aprender, depois de passar pela terapia, eu tive, tipo assim, que aprender a lidar com ele. Hoje ele conversa mais, às vezes eu chamo ele para conversar, eu começo puxando alguma conversa, eu começo até mesmo falando, entendeu? Da mente, da alma, do coração, dos traumas, eu começo puxando assunto e hoje ele conversa mais, ele senta mais para conversar, coisa que ele não fazia. Então, às vezes a gente espera muito do outro. E por que a gente não toma atitude? Então, eu comecei mudando algumas atitudes e a minha mente se abriu. Na qual hoje eu aceito do jeito que ele é. E ele é a mesma coisa. Ele só melhorou um pouco em relação a parar para conversar. Mas é porque às vezes eu fico puxando assunto, né, com ele. Mas é a mesma coisa. Chega, toma um café. Se tiver que comer, come. E não é muito de conversa. Já com minha mãe é o contrário. Eu e minha mãe sempre paramos, conversamos, passamos uma hora conversando, entra em um assunto, entre outro. E o relacionamento com a minha mãe acaba sendo mais gostoso por causa disso. E com ele, um pouco mais frio. Mas já aprendi a aceitar ele do jeito que ele é. Aceito, recebo ele do jeito que ele é. Então, coisas que infelizmente acontecem na vida. E a gente às vezes precisa aprender a entender o lado deles, o que eles passaram, o que eles viveram. Não é fácil. Dizer para vocês que é fácil. Não é fácil, principalmente no começo. O começo é a parte mais difícil. Depois, com o passar do tempo, você começa criando maturidade emocional, né? Você começa a estar mais perceptivo às coisas. Então, isso vai fazendo você amadurecer e entender tanto você mesmo quanto as pessoas à sua volta. E é sobre isso. Você é o sêmen, o sangue, o DNA do seu pai. Você é parte dele e ele faz parte de você. Então você precisa encontrar a paz e estar em paz com ele, para que muitas coisas na sua vida você vá bem. Faz parte da vida. É perdoar. Às vezes não é conviver. É aceitar o jeito dele ser, não concordar. Tem muitas coisas que meu pai faz que eu não concordo. Eu não concordo com as coisas que ele faz.